O lugar secreto do triunfo. Qual foi a primeira coisa que o rei Josafá fez quando a crise começou? Ele proclamou um jejum. Então toda a nação pôde ajoelhar-se diante da face do Senhor e orar. Senhor, humilhe-nos. Quando nos colocamos numa posição inferior, abrimos a porta para Deus se colocar na posição superior. Certa vez, estava participando de um jejum em grupo quando alguém que ouvira a respeito do jejum correu até mim e disse: pelo que você está jejuando? Confesso que fiquei irritado com a maneira com que a pergunta foi feita. Implicitamente, ela dizia que nossa atitude do jejum era a de exigir algo de Deus. Me dê isso, me dê aquilo e aquilo outro. Essa não era a nossa atitude e nem deveria ser. Quando nos humilhamos diante de Deus, nosso primeiro anseio deve ser por Ele. Deveríamos nos humilhar para buscar sua face, não meramente o seu favor. Queremos o Senhor acima de tudo, queremos o Senhor, queremos sua glória e sua presença. Moisés conhecia o segredo da bênção. Quando o Senhor deu-lhe uma oportunidade de sair e ser bem-sucedido e prometeu evitar um anjo com ele, Moisés disse: não tem jeito, não iremos nem mais um passo se o Senhor não for conosco. O Senhor estava justamente esperando que Moisés lhe pedisse isso, pois o Senhor disse: já arrumei as malas e estava só esperando você pedir. O Senhor está esperando você pedir que Ele se envolva na sua situação. O modo mais correto e rápido de fazer isso é humilhar-se e então posicionar-se para o triunfo, não apenas para a vitória, de acordo com o padrão de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Esdras jejuou e pediu a Deus. O profeta Esdras também enfrentou uma situação agonizante, que colocou em risco um grande número de famílias. Xerxes, o rei da Pérsia, deu a Esdras presentes de ouro, prata e outras mercadorias para a restauração do templo de Jerusalém. Então, Esdras teve de liderar um grupo de famílias levitas e outras famílias de judeus devotos e o rico tesouro de ouro e prata, pelo perigoso território sem nenhuma escolta armada. Cada passo que eles davam, distanciando-se do centro do poder de Xerxes, cada vez mais caminhavam em direção a um território perigoso e sem leis. Ao longo do caminho, muitos dos habitantes haviam sido abertamente hostis aos judeus no passado. Esdras, o sacerdote, fez algo de fundamental importância antes de começar a perigosa jornada da Babilônia para Jerusalém. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e sua ira são contra todos os que abandonam. Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 22. Esdras falou pela fé, quando disse ao rei Xerxes: Deus é forte o suficiente para nos defender. Ele, porém, fez mais do que falar. Ele sabia que havia uma batalha espiritual envolvida. Você não apenas diz coisas sobre Deus, você suporta essas coisas com oração, jejum e intercessão. Isso é o que o grupo de cristãos chamado igreja foi designado para fazer. Nós temos de ser uma oração e intercessão viva diante de Deus. E estamos ousando dizer com Esdras: Deus se levantará por nós. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Esdras 8, versículo 23. Siga o caminho do arrependimento e triunfo. Todos nós temos hábitos ou padrões de pensamentos que precisamos tratar. Temos fraquezas e pecados que parecem nos derrotar regularmente. E para tornar as coisas piores, sabemos que é impossível fingir perante Deus e conseguir escapar dele com isso. Alguns de nós lutam com a depressão, outros constantemente com um humor miserável e acessos de raiva. Quase todos os pais com quem falei admitiram que já tiveram momento de acesso de raiva sem motivo justo com seus filhos. Depois, eles sempre se queixam e dizem: por que eu fiz isso? Precisamos ecoar as orações do rei Josafá de 2 Crônicas e dizer ao Senhor: diante deste inimigo não tenho poder algum.
eu me humilho, dê-me a vitória. Isso libera o Senhor para nos purificar internamente, a fim de nos dar um laxante espiritual e nos purificar por dentro, enquanto nos humilhamos. Nossa oração constante deve ser: ó Deus, onde houver iniquidade, brilhe a sua luz sobre nós, para que possamos ter comunhão com o Senhor. Capítulo 6. Duas causas de baixas no ministério. Minha querida esposa, Bonnie, levantou-se para dar as boas-vindas às pessoas que estavam em uma conferência de reavivamento e começou falando que não tinha nada de profundo para dizer. Entretanto, disse algumas coisas bem profundas que se relacionavam diretamente ao porquê de muitos ministros de Deus que são chamados e ungidos terem caído recentemente à margem do caminho e ao motivo de muitos sentirem-se oprimidos. Embora Deus esteja se movendo pelo mundo nesse momento em uma escala nunca vista antes. Veja o que Bonnie disse. Espero que você esteja como eu. Estou desesperada pelo Deus vivo nesta hora. Descobri que há dois tipos de pessoas. Há pessoas que estão vivendo completamente absorvidas pelo estresse e pela natureza atormentada da nossa época. E há pessoas que estão vendo essa cena com certa distância e gritando: meu Deus, não quero fazer parte disso. Espero que você esteja naquele grupo de pessoas que está dizendo: Senhor, há algo mais na existência do que aquilo que vejo nesse mundo. Gostaria de encorajar você. Deus está voltando com um poder ainda não visto. Verdadeiramente creio que estamos começando a viver um período que se assemelha à época em que Abraão enviou seus servos para encontrar uma noiva para seu filho, Isaac. Deus está derramando seu espírito de uma nova maneira. Gostaria de lhe dizer uma coisa: fique desesperado por Deus. Desespere-se e permaneça desesperado. E quanto mais Ele tocar você, mais isso provocará sua fome. E quanto mais Ele encher você, mais sedento você ficará. E quanto mais Ele derramar seu espírito em você, mais seco você deveria perceber que na verdade está. Porque Deus é impressionante, impressionante, impressionante. Outro motivo pelo qual eu gostaria de encorajar você é este: temos nos tornado muito preguiçosos quanto a nos ajuntarmos a outras pessoas de Deus e ouvirmos sua palavra nessa cultura. Deixe-me exortá-lo e pedir que seja como Bartimeu, quando jogou seu manto de mendigo. Há um manto de apatia e arrogância que está sobre nós, expresso por desculpas como: está tudo bem, posso ficar em casa aos domingos, talvez ir à igreja uma vez por mês ou nenhuma vez. Talvez tenha o que preciso por meio da TV. Amigos, precisamos nos envolver na presença viva do Deus vivo, com o seu corpo vivo. Quero exatamente exortá-lo e pedir com você: não se canse de fazer o bem, não se canse de ir à igreja, tenha fome. E quanto mais você for à igreja e sentir-se cada vez mais como se não estivesse ganhando nada com isso, mais você deve ir, porque você está com fome e precisa da sua presença. Aproveite da presença do Senhor e tente ser como o cego Bartimeu. Deixe de lado todo manto, tudo que impediria você ou faria com que você permanecesse em um lugar escuro, cego ou de mendigo, e deixe sua fome gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim.